Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso amigo e irmão, do nosso pastor. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor o encoraje, que o Senhor libere mais graça e poder do alto para que ele comunique de forma clara e objetiva a sã doutrina, que as palavras que saírem da boca dele sejam como sementes que caem em boa terra, que ele seja usado uma vez mais pelo seu Espírito para anunciar as suas palavras, as suas verdades, que essa palavra alcance o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir da sua palavra. Usa o seu filho uma vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia. Já sei que vocês estão bem. Eu também estou bem. Estou com frio. Mas vai esquentar em nome de Jesus. No último final de semana, a nossa comunidade, a nossa igreja local aqui, ela fez 8 anos de existência e nós recebemos aqui o irmão Abinério, o senhor Abinério, e fomos muito edificados, muito abençoados pelas ministrações dele, tanto no sábado quanto no domingo. E ele no sábado falou sobre seguir a Jesus, sobre aprender de Jesus e sobre ser como Jesus. E no domingo ele falou também sobre o discipulado e suas implicações. Eu fiquei muito feliz de ver ele pregando de uma forma muito poderosa, cheia do Espírito, de forma bíblica, aqui na nossa comunidade, porque nós estamos buscando ser uma igreja saudável. Nós estamos buscando ser uma comunidade de pessoas que aprendem de Jesus, que seguem a Jesus e que querem se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Porque a vontade de Deus não é que você tenha um novo emprego, a vontade de Deus não é que você tenha um novo carro, a vontade de Deus não é que você case ou que você tenha filhos. A vontade de Deus para você como um filho dele é para que você se torne a imagem e semelhança de Jesus. E o Espírito Santo é aquele que trabalha no nosso interior e de glória em glória nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Se você como discípulo, se você como cristão não está caminhando para esse lugar, significa que você precisa se arrepender. Então nós como discípulos de Jesus, existem certos tipos de implicações na nossa vida. E qual é a implicação maior na nossa vida? Devemos de tornar a imagem e semelhança de Jesus. E não vamos conseguir fazer isso com a força do nosso braço. Mas nós temos o Espírito Santo, que é aquele que efetua tanto o querer quanto o realizar. E glórias a Deus por isso. Amém? Vai ter fundo musical hoje não? Vai ter não, né? Então tá bom. Vai dar tudo certo. Então hoje, aqui na nossa comunidade, nós vamos iniciar uma série de mensagens com a temática Igreja Saudável. E nós não divulgamos essa semana a arte aí no Instagram, por um motivo que você vai entender no final. Porque é o visual que fala, Mike. É o visual que fala. O visual, o conceito da igreja, como você vai comunicar na internet, mudou um pouco. Então no final do culto aqui, nosso irmão Mike, ele vai estar... Pode fazer. O nosso irmão Mike, ele vai estar aqui explicando um pouco mais desse novo conceito, dessa nova forma de comunicar na internet as coisas aqui da nossa comunidade. Amém? E na primeira ministração da nossa série de mensagens Igreja Saudável, eu vou falar sobre igreja saudável. Quais são os pontos para que uma igreja se torne saudável ou para que ela se considere saudável? E é muito importante nos dias que precedem o fim, nos dias que antecedem o retorno de Jesus, saber se de fato nós participamos de uma igreja saudável, se nós de fato somos cristãos saudáveis, se nós de fato somos discípulos de Jesus
E a igreja que você frequenta vai dizer muito sobre você. Amém? Porque se a igreja que você frequenta é uma igreja antropocêntrica, significa que a vida que você está vivendo é uma vida centrada em você mesmo. Se a igreja que você frequenta, ela foca muito na teologia da prosperidade, ela foca muito no triunfalismo, ela foca muito nessa vida aqui e agora, significa que você não está vivendo o evangelho de uma forma saudável, significa que você não está sendo um discípulo de Jesus. Mas a intenção aqui nessa manhã, a nossa intenção com essa série de mensagens, não é criticar outros irmãos, não é criticar outras igrejas, não é falar mal de líderes no Brasil, como também no mundo afora, porque há uma expressão muito popular aqui no Brasil de que bater em cachorro morto é mole. Então, por você estar congregando numa igreja saudável, por você estar congregando numa igreja que prega o evangelho, por você estar congregando numa igreja que anuncia o retorno de Jesus, pode fazer você pensar que você é um cristão saudável, de que você é um cristão sério, quando na verdade você não é. Então a intenção dessa série é nós nos avaliarmos interiormente, é nós olharmos para nós mesmos e ver, será que a minha vida, ela condiz com a palavra de Deus? Será que a forma que eu trato a minha família, ela condiz com a palavra de Deus? Será que a forma que eu lido com o meu dinheiro, será que a forma que eu lido com o dia a dia, de fato glorifica a Deus? Será que de fato eu estou vivendo o corandel, uma vida diante de Deus? Ou será somente que eu estou cantando? Jesus condenou esse tipo de atitude, de pessoas que honram Ele com os lábios, mas o coração está distante dEle. Então não adianta nós cantarmos sobre o corandel, não adianta nós dizermos aqui, nos envolva na sua história, toda a nossa vida para a sua glória, se na segunda-feira a nossa vida é para a nossa glória, é para o nosso bel prazer. Então a igreja saudável, ela tem essa finalidade de, primeiramente, glorificar a Deus, de primeiramente anunciar o retorno glorioso de Jesus, de pregar a palavra, de pregar o evangelho, de ter discipulado, de ter disciplina eclesiástica, de ter uma boa teologia bíblica, e nós vamos falar tudo isso aqui na série de mensagens. E aí nós vamos ver se de fato nós somos uma igreja saudável e se nós, como cristãos, como discípulos, de fato somos pessoas saudáveis. Porque todo cristão que de fato for um discípulo de Jesus, nos dias que antecedem o retorno dele, nos dias que antecedem a sua volta, será ridicularizado, será desprezado, sofrerá pressão, será caluniado, será maltratado. Charles Spurgeon dizia que se você tem um amigo ímpio e o seu evangelho não incomoda ele, significa que tem algo errado com o seu evangelho. Se no trabalho que você está, há pessoas ímpias que não se incomodam com o seu estilo de vida, e aqui não estou falando de você ser chato, porque tem crente que é chato no trabalho, não estou falando de ser chato, mas de você ser uma luz em meio às trevas desse mundo, de você ser luz na sua faculdade, de você ser luz no seu trabalho, de você ser luz no meio da sua família. Se isso não está incomodando essas pessoas, significa que o evangelho que nós estamos vivendo não é de fato o evangelho bíblico, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no sermão profético, ele profetizou, ele declarou, ele afirmou que nós seríamos maltratados, nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Então, existe uma garantia sobre uma igreja saudável, existe uma garantia sobre cristãos saudáveis, sobre os discípulos de Jesus. Vocês serão maltratados, vocês serão desprezados, vocês sofrerão até mesmo martírio por causa do meu nome. E esses dias eu estava ouvindo, alguns irmãos falando sobre igreja saudável, sobre 9 marcas de uma igreja saudável, ou sobre valores de uma igreja saudável. Teve um que me tocou muito, que ele falou que um dos valores de uma igreja saudável é uma igreja
martírica, é uma igreja que morreu para si mesmo, é uma igreja que abriu mão de viver para si mesmo, é uma igreja que decidiu tomar a cruz todos os dias, dizer não para a sua vontade e seguir o Cordeiro de Deus até o fim. Então essa igreja aqui, para ela ser saudável, ela precisa ser uma igreja martírica, uma igreja que morre para si mesmo todos os dias e diz sim para a vontade de Deus. Jesus no Getsemane ele faz isso. Pai, a minha alma está angustiada, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Quando você fala para Deus, seja feita a sua vontade, você está falando algo muito sério, porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. Geralmente a nossa vontade é que as coisas deem certo na nossa vida, que a gente ganhe um aumento de salário, que a gente mude de emprego, que a gente consiga conquistar a casa própria, mas a vontade de Deus para mim e para você é: morra todos os dias, tome a sua cruz e me siga diariamente. E esse tipo de mensagem dificilmente vai atrair multidões, porque as multidões, ou a multidão, ela tem compromisso consigo mesmo, a multidão, ela tem compromisso com os seus sonhos, com os seus projetos, mas os discípulos de Jesus, que foram envolvidos na história dele, tomam a cruz diariamente e seguem ele até o fim. Como nós cantamos aqui, dia após dia, me faço morrer para viver junto a ti. E viver é Cristo, morrer é lucro. Então, um dos valores, uma das marcas de uma igreja saudável, que não está no livro do Mark Dever, e esse irmão falou, eu gostei muito, é uma igreja martírica. Uma igreja que morreu para si mesmo. Não coloquei no sermão aqui, mas eu lembrei agora, então estou falando. Segundo Pentecostais, é o Espírito Santo lembrando, e eu creio nisso mesmo, o Espírito Santo me lembrando disso. Então, é muito importante nós sabermos qual tipo de igreja nós estamos frequentando. E você que está aqui nessa manhã como um visitante que congrega em outra comunidade, eu não tenho nenhum problema em falar isso para você. Se você não está numa igreja que prega o evangelho, se você está numa igreja que não prega a sã doutrina, você está em apuros. É muito possível que você esteja sendo enganado por falsas pregações, por falsa doutrina. E a este Paulo chama de anátema, porque aqueles que não pregam o evangelho glorioso de Cristo são anátemas, são malditos. Nosso último jejum que nós fizemos, eu falei sobre isso, de nós orarmos para que o falso evangelho seja removido dos púlpitos da cidade de Nova Iguaçu. Isso também inclui a nossa igreja. Se nessa igreja não há pregação do evangelho, se nessa igreja não há o anúncio da palavra, não há um anúncio do retorno de Jesus, o evangelho precisa ser, esse falso evangelho precisa ser removido, ou a igreja precisa ser fechada. Porque agora eu acho que já tem, mano, CNPJ? Ou está quase pronto? Está no processo? Então não posso falar ainda. Vou falar só depois. Então é muito importante nós sabermos onde de fato a nossa fé está fundamentada e aonde a nossa família está congregando. Hoje eu estou sem Facebook, mas há mais ou menos uns 7 ou 8 anos atrás, eu li uma frase no Facebook que gerou um santo temor no meu coração, que ligou um alerta na minha mente e me fez pensar se a igreja que eu congregava, que a minha família estava, de fato era saudável, de fato era aquilo que a frase estava falando. Porque se a igreja que eu estava não era aquilo que a frase estava falando, significava que a minha família estava em apuros. E a frase que eu li foi a do Paul Washer, que ele diz assim: não busque uma igreja mais perto da sua casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. Meus irmãos, quando diz respeito a trabalho, a faculdade, a gente nem calcula o custo. Se alguém falar assim, ó, você mora na Iguaçu, no Rodilândia, tu vai trabalhar na Barra da Tijuca, tu vai ganhar 10 mil por mês. Meu irmão, você nem calcula os custos, você nem quer saber do trânsito, sabe por quê? Que importa que no final do mês, ou no começo do mês, 10 mil vai cair na sua conta.
Então você não calcula a distância, você não quer saber que há muito trânsito, que há muito engarrafamento, que você vai sair 4 da manhã de casa e vai chegar somente 9 da noite, porque no começo do mês 10 mil vai cair na sua conta. Só que quando o assunto é igreja, nós calculamos, e sempre calculamos a nosso favor, porque assim, poxa, aqui no meu bairro tem 15 igrejas. Na rua que eu morava, né? No bairro que eu morava ali, da minha casa até a igreja andando, acho que era 5 minutos, né? 5 minutos. Irmãos, era mais de 20 igrejas. Então, para mim era muito confortável morar ali, porque, congregar ali no caso, perto da minha casa, tem mais de 20 igrejas, então eu estou bem. Mas será que aquelas 20 igrejas, de fato, estavam pregando o evangelho? Esses dias eu estava conversando com o pastor Maicon, lá de Santa Cruz da Serra, e ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele, olha, eu estava rodando de Uber lá na cidade, e aí eu passei numa rua, cara, numa rua assim, sei lá, é que eu não sei calcular o negócio de quilometragem, né? Sei lá, 15 quilômetros, enfim, tinha mais de 15 igrejas. E eu fiquei pensando, por que aquela rua não foi afetada pelo evangelho ainda? Por que aquela rua não foi tocada pelo Espírito? E é muito possível que os pastores nem se conheçam. É muito possível que os irmãos não se conheçam. E é muito possível que até às vezes, de forma oculta, há uma rivalidade daquelas igrejas. Há uma rivalidade daqueles irmãos. Tem até uma fala no meio pentecostal assim, tá pescando no aquário dos outros. Não é assim que você fala por aí? Esse dia um rapaz postou no WhatsApp. Tem pastor que gosta de pescar no aquário dos outros. Eu falei, irmão, essa frase eu não me encaixo não. Porque todo mundo que veio para cá, irmão, ninguém procurou não. Veio porque quis. Então, eu não pesco no aquário de ninguém, nem o Gabriel, nem o Bruno, ninguém aqui pesca no aquário de ninguém e nem podemos fazer isso. Então, nós precisamos de fato calcular o custo, ou calcular os custos. Aqui, há muitos irmãos que moram longe. Há irmãos de Santa Cruz da Serra, há irmãos de Ricardo de Albuquerque, há irmãos de Anchieta. Tem ainda Anchieta aqui? Tinha, né? Não tem mais? Tem gente de Irajá, tem gente de Nilópolis, tem gente de Gero Pedreira, e tem algo aqui nessa igreja que atraiu esses irmãos. Acredito eu que não foi minha beleza, até porque eu não sou tão bela assim. Acredito eu que não foi a estética da igreja, porque essa estética aqui não é muito boa. Acredito que não foi os bancos da igreja, porque a cadeira aqui não é muito confortável. Creio eu que foi a pregação do evangelho que afetou a vida desses irmãos. Creio eu que foi o anúncio, a proclamação da bendita esperança que tocou o coração desses irmãos e fez com que eles decidissem caminhar com a gente. Amém? Então você que está aqui e congrega em outra igreja, e você também que congrega aqui, avalie muito os custos. Porque às vezes nós mudamos de cidade sem saber se para a igreja, para a cidade que nós estamos indo, terá lá de fato uma igreja saudável. Meus irmãos, se tiver uma igreja saudável somente na Islândia, nós devemos fazer as nossas malas e ir para lá correndo gentilmente. Porque a nossa família precisa ouvir o evangelho, a nossa família precisa ouvir a palavra de Deus, a nossa família precisa ser discipulada, a nossa família precisa viver a amizade espiritual, viver a aliança, a nossa família precisa ouvir do retorno glorioso de Jesus. E aí, há uma pergunta que permeia nossos corações: o que é uma igreja saudável? O que faz de uma igreja saudável? Mark Dever diz o seguinte: talvez em nenhuma outra época da história a igreja tentou arduamente ser relevante a uma cultura e se tornou menos relevante ao fazer isso. Então, o que nós vemos aqui no Brasil? As igrejas fazendo um esforço grande para se tornar relevante na cidade, no bairro ou até mesmo no Brasil. E esse esforço de ser relevante a uma cultura acaba que
faz com que a igreja se torne cada dia mais menos relevante para a cultura, para a cidade, para o bairro. E aí, o que nós vamos ver? Pastores, líderes, adulterando a mensagem do Evangelho, adulterando a sã doutrina, pregando um falso Evangelho para atrair pessoas, para atrair multidões, para atrair membros. E ao fazer isso, a igreja, ela não se torna relevante. Ao fazer isso, a igreja, ela se torna tóxica. Ela se torna uma igreja doente. Porque, pela falta da pregação do Evangelho, não está atraindo discípulos, está atraindo consumidores. E Jesus não quer consumidores, Jesus quer discípulos. Para que esses discípulos façam outros discípulos. Como? Por meio da pregação do Evangelho. Mas se essas pessoas não ouvem a pregação do Evangelho, logo elas não terão comprometimento com o Evangelho. Logo elas não se preocuparão em fazer discípulos para Jesus. Domingo passado eu fui no shopping com alguns amigos. Rapaz, tinha uma igreja ali que não tinha vaga no estacionamento. A rua toda estava tomada. E eu fiquei pensando, será que o Evangelho de fato é pregado aqui nesse lugar? Será que de fato aqui está se reunindo discípulos para Jesus? E eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão, eu aqui não estou sendo vaidoso, arrogante ou algo do tipo. É uma preocupação de um pastor, é uma preocupação de um irmão. Será que de fato essa cidade como um todo está ouvindo o Evangelho glorioso de Cristo? Será que de fato os irmãos dessa cidade estão tomando a sua cruz diariamente para seguir a Jesus? Ou será que as pessoas vão até a igreja ou vão até o salão para ouvir uma mensagem, para ter uma semana tranquila, para ter um mês tranquilo, ou somente para bater o cartão? Se não há transformação, se não há o desejo de seguir a Jesus, se não há o desejo de aprender de Jesus, se não há o desejo de ser como Jesus, não é discípulo dele, é multidão. E multidão não tem compromisso com o ensino de Jesus. Multidão não tem compromisso com o Evangelho de Jesus. Multidão não tem comprometimento com o plano glorioso de Jesus. E sobre igrejas assim, igrejas que não pregam o Evangelho, que não pregam a palavra, igrejas que centralizam as coisas nos homens, Mark Dever diz o seguinte: ele chama essas igrejas de igrejas doentes, igrejas antimissionárias. Ele diz o seguinte: igrejas doentes são forças antimissionárias terrivelmente eficazes. Então, se num lugar tem 100 pessoas, 1000 pessoas, 20 mil pessoas que não está ouvindo o Evangelho, que não está sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus dia após dia, é uma igreja antimissionária, é uma igreja doente. E se a bendita esperança se encontra nessa condição, que o Senhor nos corrija nessa manhã, que o Senhor nos repreenda nessa manhã e nos faça fazer o caminho de volta, o caminho que agrada a Ele, o caminho que glorifica a Ele, o caminho que exalta Ele. Nós falamos aqui para a glória do Pai, para a fama do Filho, na presença do Espírito. E se você perguntar para uma pessoa se ela quer fazer parte de uma igreja saudável, certamente a resposta dela será sim. Se você perguntar para ela, você faz parte de uma igreja saudável? Ela vai dizer que sim. E se você perguntar para ela o porquê que ela considera a igreja dela saudável, a resposta que ela vai dar, geralmente, são respostas secundárias e não uma resposta primária. Frank Ferreira diz assim: aparentemente, parece não ter sentido questionar se um cristão gostaria que sua igreja
fosse saudável, pois a resposta, obviamente, seria sim. Então, se você perguntar para alguém, você deseja fazer parte de uma igreja saudável? A resposta dela ou dele será sim. Aí ele fala o seguinte: o problema é que, de modo geral, muitos acreditam que a saúde da igreja é determinada pela quantidade de membros, pelos templos suntuosos ou bonitos, aquela arquitetura linda que a gente vê por aí, ou por qualquer outra coisa que na verdade são secundárias. Esses dias eu vi no Instagram, uma pessoa postou assim: essa é a melhor igreja de Nova Iguaçu. Não existe igreja como essa em Nova Iguaçu. E por que ela falou isso? Porque de fato a igreja é muito bonita. Ou melhor, a igreja não, o galpão lá é muito bonito. A cadeira é luxuosa, o ar-condicionado é maravilhoso. O espaço kids, meu irmão, é maior que esse galpão aqui. Então, para ela, aquilo ali pode parecer uma igreja saudável. Para ela, pelo fato de ter uma cadeira confortável, ter um ar-condicionado bom, ter a estética, poxa, muito bonita, faz ela pensar que aquela igreja é uma igreja saudável. Só que isso é secundário, meu irmão. Porque uma igreja, ela pode ter 50 pessoas e ser uma igreja saudável. E uma igreja pode ter 50 pessoas e não ser uma igreja saudável. Uma igreja pode ter 20 mil membros e não ser uma igreja saudável. E uma igreja pode ter 20 mil membros e ser uma igreja saudável, uma igreja viva, cheia de saúde, que prega o evangelho, que forma discípulos para Jesus e que faz a propagação do evangelho no bairro ou na cidade. Porque na Bíblia nós vamos ver isso. Atos capítulo 6, verso 7 diz que a palavra de Deus era pregada e o número de discípulos aumentava. Então, ter muitos membros numa igreja não significa necessariamente que essa igreja não é saudável. Não significa necessariamente que não tenha discipulado. Alguns pastores, até mesmo reformados, que eles são contra com a igreja com mais de 100 membros, com mais de 200 membros, com mais de 300 membros, porque eles acreditam que o discipulado pode não ser eficaz. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver que o discipulado lá era eficaz. Por que era eficaz? Porque antes de tudo, a igreja era fiel na pregação da palavra. Amém? Então, igreja saudável não é uma igreja isenta de problemas. Porque a gente pode pensar que uma igreja saudável, que uma igreja cheia de saúde, é uma igreja isenta de problemas. Porque, meu irmão, aonde tem pessoas, terá problemas. Aonde você estiver e aonde eu estiver, terá problemas. Uma vez alguém falou assim para minha pastora: olha, pastora, eu encontrei uma igreja boa, muito boa, eu vou para lá. Aí a pastora falou: minha filha, não vai não, porque você vai estragar a igreja. Porque onde tem pessoas, tem problemas. E aí você fica pensando que todo mundo é o problema da igreja e nunca você. Ou que todo mundo é tóxico, menos você. Não é assim agora? Está nessa moda aí? Todo mundo é tóxico, menos eu. Ou como diz aquela frase ridícula: você é as 5 pessoas que você anda. Aí tem crente que posta isso ainda. Tu acha mesmo? De coração, tu acha mesmo? Aí tu olha para Pedro, pô, Pedro, tá vendo aí como é que Pedro era? Nervoso, negou a Jesus. Tu nega a Jesus nas pequenas coisas. Ou melhor, nós negamos a Jesus nas pequenas coisas. Só que nós temos a síndrome de Adão, de sempre colocar a culpa no outro e nunca em nós mesmos. E uma igreja saudável, ela te ensina, antes de tudo, a olhar para Jesus. E na medida que você olha para Jesus, você olha para si mesmo, você olha para a sua miserabilidade, você olha para a sua pecaminosidade e você entende da necessidade que você precisa do Espírito Santo para ser transformado à imagem e semelhança dele. Então,
Quem está passando para cá, levanta a mão que está passando para cá hoje, para a igreja, hoje não. Quem está passando para cá, Mateus, levanta a mão, gente, pelo amor de Deus, vai me envergonhar. Novos membros, novos trabalhadores, estão passando para cá. Tenho uma certeza que essa igreja aqui tem problemas. Tem gente bipolar, tem gente que uma hora brinca, outra hora não brinca. Tem gente que dá bom dia, tem hora que não dá. Tem gente que quer estar com todo mundo, tem hora que não quer estar mais. Tem gente com problema de procrastinação. Tem gente que faz terapia. Oi? Vai no psicólogo. Tem gente que está triste porque está no emprego ruim. Tem gente que está feliz porque está no emprego bom. Tem gente que está triste porque perdeu o filho ou perdeu um ente querido. Tem gente que está feliz porque vai ter filho ou já tem filho. Aqui é assim, irmão, é uma igreja de problema, porque tem pessoas. Então, onde tem pessoa vai ter problema. Nessa série aqui, nós vamos falar sobre a disciplina na igreja. E aí depois a gente vai entrar mais fundo nisso na próxima ministração. Na próxima não, quando for essa temática. Para você entender que onde tem pessoas tem problema, o Michael, de Santa Cruz da Serra, estava lembrando ontem dessa parada. E eu liguei para ele e falei, irmão, tem certeza que é verdade? Que eu vou falar na igreja lá essa parada aqui, hein? Não, irmão, é verdade, é verídico, é fato, ocorreu, aconteceu. Ninguém me contou não, eu vi. Rapaz, ele falou que num terreiro de macumba lá, em Santa Cruz da Serra, o rapaz estava traindo a mulher dele. Sabe o que o Pai de Santo fez? Expulsou ele do terreiro de macumba, porque ele ia envergonhar lá o movimento. Tá vendo? Onde tem pessoas tem problema. Entende? E aí na disciplina da igreja eu vou falar sobre isso. Num terreiro de macumba, o cara foi expulso de lá porque ele estava traindo a esposa dele. Ele não queria se arrepender. Aí você fica ofendido quando a liderança disciplina alguém, sendo que a Bíblia ela é muito enfática sobre a disciplina na igreja. E nós precisamos levar isso a sério. Então uma igreja saudável é uma igreja também que disciplina as pessoas. Primeiramente, para recuperá-la. Agora, caso se arrependa, é entregue para Satanás. Amém? Então, hoje aqui, eu quero falar de alguns pontos que caracteriza ou que faz de uma igreja saudável. E ao longo da série nós iremos abordar outros subtemas como membresia, disciplina na igreja, teologia bíblica, entre os assuntos que eu agora esqueci aqui de cabeça. Então, há uma concordância teológica e histórica, em que, em pelo menos 3 pontos, a maioria das igrejas acreditam para que ela se considere séria e saudável, precisam existir. Esses são os pontos: a pregação das escrituras, a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, e a prática da disciplina eclesiástica. Então, a pregação das escrituras, a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, e a prática da disciplina eclesiástica. A nossa série, ela vai ser baseada no livro do Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. E no próprio livro dele, ele vai pegar confissões de Lutero, de Augsburg, de Westminster, de Calvino, e todos esses teólogos, esses eruditos, vão concordar que para uma igreja se considerar séria e saudável, ela precisa pelo menos ter esses 3 pontos: a pregação das escrituras, gente, fala muito rápido às vezes, né? A administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, e a prática da disciplina eclesiástica. E mês que vem, no dia 4 de agosto, nós vamos ter aqui o batismo da Camila e do Kaique, para a glória de Deus, amém? Porque uma igreja viva, uma igreja saudável, é uma igreja que também, obrigado amigo, é uma igreja que também batiza pessoas. Eu falei que ia ser mais rápido com ele, mas eu acabei demorando, né? Mas faz parte, tá? Kaique e Camila, do discipulado, permaneceram fiéis, isso que importa. Então no dia 4 de agosto, nós teremos aqui um batismo. E aí os irmãos precisam agora fazer o que, Brunão? Mobilizar, arrumar a piscina. E quem vai fazer isso?
pastores caseiros, do Kaique e da Camila. Amém? Então vamos lá. O primeiro ponto para uma igreja se considerar saudável, viva, cheia de saúde, é a pregação correta da palavra de Deus. Opa! Mas eu falei uma besteira aqui não, né? Pastor, está ao vivo no YouTube. Não, pode deixar, gente. Não vou falar nada de ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Estou falando aqui da gente, eu falei, ó, da gente. Vamos olhar pra gente. Foca nisso, pelo amor de Deus. Não vou falar mal de ninguém não, da nossa igreja aqui, tá bom? Irmão do YouTube, é a nossa igreja, igreja saudável, que precisa ser correto na palavra, no batismo e na ceia, na disciplina. Nossa igreja, não é Assembleia Presbiteriana, é Bendita Esperança, amém? Então já acertei aqui. Então, a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação correta da palavra de Deus. Uma igreja saudável prioriza a pregação expositiva da palavra de Deus. Ela não foca em ensinar o que quer ou o que os membros querem ouvir. Então, uma igreja saudável, ela é fiel na pregação da palavra, e ela não pode pregar aquilo que ela quer falar, e ela não pode pregar aquilo que os crentes, aquilo que os membros querem ouvir, porque uma vez que a igreja faz isso, ela deixa de ser saudável, ela deixa de ser relevante, ela deixa de ser uma igreja séria. E uma igreja que deseja ser saudável para os seus membros e para a cidade, precisa pregar a sã doutrina, precisa pregar a palavra, não somente parte da palavra, mas toda a palavra, todo o conselho de Deus, toda a escritura, amém? Então uma igreja saudável, ela não prega parte da palavra, ela prega toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela prega todo o conselho de Deus, ou resumidamente ela prega criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas. O nosso nome, Bendita Esperança, não é porque é um nome bonito, é porque nós aguardamos de forma esperançosa o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, do 24 ao 27, diz assim, bota aí, Atos capítulo 20, do 24 ao 27. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Então Paulo está numa igreja pregando todo o plano de Deus, e não parte do plano de Deus. Amém? Irmãos, é verdade que Deus é um bom Pai, que além da salvação, além de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho de seu amor, Ele nos dá mimos, na linguagem da minha esposa, nos dá um bom trabalho, uma boa família, nos dá um carro ou uma estabilidade financeira, mas isso não é o Evangelho, isso não é todo o Evangelho. Isso é pregar parte da palavra, porque tem igrejas que pregam parte da palavra, mas não toda a palavra. É verdade que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, é uma verdade, mas é verdade também que Ele falou, venha após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo diariamente. É verdade que a salvação é pela graça, mas o estilo do discípulo deve manifestar essa graça. E aí, por que nós temos
mais de 50 milhões de cristãos no Brasil, e o Brasil é desse jeito. Porque está faltando a pregação de toda a palavra de Deus, está faltando a pregação de todo o conselho de Deus. E nessa igreja aqui de Atos, Paulo está falando, quando eu for embora, vai surgir no meio de vocês lobos vorazes, que vão tentar perverter a sã doutrina. Mas irmãos, uma vez que você prega a palavra de forma correta, o falso evangelho, a falsa doutrina, não tem lugar na igreja. E é por isso que, nesses 8 anos, nós estamos trabalhando como igreja local. Começou com o Tadeu, continua comigo, com meus amigos. Se eu morrer amanhã, eu tenho certeza que vai continuar. Nós iremos continuar pregando o evangelho glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho completo. Então nós precisamos pregar, proclamar. John Piper diz que pregar é proclamar, é anunciar. E pregar, falar da palavra, diz respeito à pessoa de Jesus e suas promessas. Muito mais do que promessas individuais, é a promessa gloriosa de que um dia Ele irá voltar para reinar com grande poder e glória. Amém? Então, quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela é anunciada de maneira fidedigna, não é o pregador que faz o apelo, e sim o pecador. Quando a palavra, Elias, é exposta de forma correta, de forma fidedigna, o pregador não precisa fazer apelo. Essa questão de fazer apelo começou com os evangelistas, porque com os apóstolos não eram assim. Eles simplesmente pregavam a palavra e o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 2, do 37 a 41. Vamos lá, Atos 2, 37 a 41. O contexto aqui é Pedro fazendo uma exposição do Evangelho, falando da morte, da ressurreição, da soberania de Cristo. E aí, no final, Lucas fala assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A palavra foi pregada. Pedro não fez o apelo, os pecadores que fizeram o apelo, e Pedro falou para eles: salvem-se desta geração perversa, sejam batizados. E o resultado de uma pregação fidedigna, o resultado de uma pregação firme da sã doutrina, vai produzir discípulos para Jesus e não consumidores. Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o resultado da pregação de Pedro. Olha o resultado de quando a palavra fidedigna é pregada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, não pode ser normal uma pessoa ouvir o Evangelho e não perseverar na doutrina do Evangelho. Não pode ser normal no meio da igreja haver divisões. Não pode ser normal no meio da igreja não ter o partir do pão. E não pode ser normal na igreja não ter uma vida de oração. Então os apóstolos eram homens que oravam, eram homens bem fundamentados na palavra,
Eram homens que foram bem doutrinados por Jesus, aprenderam de Jesus na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina, e quando eles pregam, é esse tipo de discípulo que surge na igreja de Atos. Discípulos que perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Esses dias a Glenda falou que estava conversando com alguns amigos, esse dia não, né, um tempo atrás, estava conversando com alguns amigos, e aí ela falou sobre aliança. Aliança com Deus, aliança uns com os outros. E os irmãos falaram assim, mas o que é isso? Aliança. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Talvez nunca ouviram, porque não está tendo a pregação correta da palavra de Deus. Então, se uma igreja, ela quer ser saudável, ela precisa pregar a palavra de forma fidedigna, doa quem doer. E uma coisa que nós precisamos aprender como igreja, é que essa igreja aqui não foi feita para agradar visitantes. Os visitantes são muito bem-vindos aqui, mas a mensagem não vai ser modelada para agradar o ego deles, não! Nós iremos pregar o evangelho, doa quem doer, porque o culto ele foi feito não para agradar visitantes e não para agradar nós. O culto foi feito para glorificar a Deus e dar glórias devidas ao seu nome. Então, visitante, você que não é cristão ainda, você é muito bem-vindo aqui, mas a mensagem do evangelho, a pregação da palavra não será adulterada para agradar você. E se você ainda não é cristão e você não se arrepender, você vai receber a ira eterna de Deus. Ah, mas é muito duro, mas é isso mesmo, o evangelho é duro. Mas Agostinho falou, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Porque talvez alguém te convidou para vir para cá, porque ele tem medo de pregar o evangelho para você. Mas eu não tenho medo. Se você não crê na obra de Jesus, se você não crê no sacrifício dele na cruz do Calvário, você vai perecer e vai receber a ira eterna de Deus. Então hoje é um bom dia para você se arrepender dos seus pecados e reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? E aí, o que havia também naquela igreja? Havia temor naqueles que ouviram a santa palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então a pregação correta da palavra vai gerar discípulos para Jesus, que vão ter a vida baseada na sã doutrina, que vão ter comunhão, partir do pão, vai ser a pessoa de oração, e também vai ser uma pessoa cheia de temor. Porque, meus irmãos, sabe por que muitas das vezes não há sinais de prodígio no nosso meio? Porque falta temor no nosso coração. Ainda falta temor no nosso coração, porque quando a gente está sozinho, a gente não tem medo de assistir coisas que não glorificam a Deus. Amém? Então assim, a gente pode ficar orando muito aqui, por cura, na UPA, aonde quer que for. Se não haver temor no nosso meio, não haverá liberação de sinais e maravilhas. Não haverá. Porque para que haja isso, é necessário que haja temor, reverência, respeito. Enquanto para você for mal falar do seu irmão, guardar rancor no coração, ser invejoso, ser orgulhoso, Deus não vai liberar sinais e maravilhas no nosso meio. Não vai. E outra coisa, não adianta você querer pregar o evangelho, não adianta você querer fazer discípulos, se você não está sendo um discípulo. Não adianta você querer tocar pessoas, se você mesmo não foi tocado pela glória de Deus. Não adianta você querer afetar a cidade por meio da pregação do evangelho, se você mesmo não foi afetado pelo evangelho. Meu irmão, sexo fora do casamento é pecado. Adultério é pecado. Mentira é pecado. Rancor é pecado. Ira é pecado. Inveja é pecado.
Picuinhas no meio da igreja é pecado. Então uma igreja saudável, ela tem problemas, isso é um fato, mas não significa que nós vamos nos apoiar nisso, porque se o Espírito Santo ele habita em nós, nós precisamos nos submeter ao seu senhorio para que ele nos transforme de glória em glória, à imagem e semelhança do Filho. Então a pregação correta da palavra, que gerou discípulos, e nesses discípulos havia temor, porque a santa palavra havia sido pregada. Aquilo que o senhor Abineri falou aqui domingo é algo muito sério, porque como que um casal se propõe a fazer sexo antes do casamento, e como condicional, eles falam assim, olha, se alguém ligar, é porque não é para a gente transar. Agora, se ninguém ligar, é como se fosse Deus aprovando. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Afinal de contas, né? Nada é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. É assim ou não é? Então, se há inveja no seu coração, você precisa trazer isso para a luz. E é muito provável que você não está sendo exposto à palavra de Deus. E ser exposto à palavra de Deus não tem a ver com vir aqui domingo somente e ouvir a palavra, mas tem a ver no seu dia a dia, você se esmerar sobre ela, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham prazer em perseverar. Sabe por quê? Muitas igrejas estão afundadas no pecado, ou melhor, na iniquidade. Não há mais temor, não há mais reverência, porque é uma igreja que parou de anunciar, que parou de pregar a palavra de Deus. E para vencermos o pecado, é necessário que nós guardemos a palavra de Deus em nossos corações. O salmista falou, guarda a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque você pode fluir muito nos dons. Você pode ir ali na UPA e curar pessoas, e você ser reprovado por Deus. Sabe por quê? Você não guardou a palavra no coração para não pecar contra Ele. Não havia temor no seu coração. Por isso, pense muito bem. Pense muito bem antes de ir. Pense muito bem antes de querer fazer discípulo para Jesus. Nós queremos que vocês fluam nos dons. Nós queremos que vocês preguem o Evangelho. Mas antes, é necessário que haja temor. É necessário que haja reverência. É necessário que haja santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Ou melhor, a palavra, é o Senhor falando, né? Porque se há um frenesi no nosso coração por pregar a palavra, não, eu quero o poder do alto para poder pregar, eu quero o poder do alto para poder curar, amém por isso, glória a Deus, que você receba poder do alto. Mas se esse poder do alto não está santificando a sua vida, há alguma coisa errada, meu irmão. Porque o poder que habilita para pregar é o mesmo poder que nos habilita para andar em santidade. Igreja saudável é isso, é a pregação correta da palavra. E quem abandonou está vendo os seus irmãos afundados no pecado, caminhando a passos largos para o inferno. E o pastor está lá de boa, falando de dízimo e oferta, falando de primícia, falando de honra. Não, irmão, fala da palavra, porque é a palavra que convence, é a palavra que atrai, é a palavra que faz com que nós olhemos para nós mesmos e faz com que nós investiguemos nosso coração para ver se de fato somos discípulos de Cristo ou não. Cristãos que não amam a palavra são cristãos que não amam a Jesus, porque amar a palavra tem a ver com guardar os mandamentos dele. Porque ele falou, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, se um cristão não ama a palavra, ele não ama o Senhor. Se não guarda os mandamentos, não ama o Senhor. Não estou falando aqui de uma vida livre do pecado, porque nesse corpo corruptível nós vamos pecar, nós vamos errar, amém? Acho que foi a Elaine que deu aqui o exemplo. Uma coisa é o carro quebrar de 50 mil, 50 mil. Agora, irmãos, a cada ligado o carro quebra,
Pelo amor de Deus, cadê o ketchup? Do Mendes? É o ketchup. Se for o ketchup, irmão, joga fora. Não vai dar certo, você vai te turbar. Agora, se for o Quid, que quase não quebra, o Carlito fica assim, pô, geral critica o Quid. Falei, mano, pra mim ele é bom, porque ele nunca quebrou. Ele é maravilhoso. Falei, a pesquisa, não é contra mim não, porque meu carro não quebra, graças a Deus. Então o Quid é um carro maravilhoso pra mim, porque ele não quebra. Agora o ketchup não era bom não, porque, pô, eu falei, irmão, joga isso fora, irmão. Pelo amor de Deus. Então não pode ser normal, meu irmão. Você pecar e se sentir confortável com isso. Mas isso é resultado do falso evangelho. Paul Washer diz o seguinte, diz, o falso evangelho faz com que o porco se sinta confortável na lama. Ou melhor, o falso evangelho faz com que o cristão se comporte como um porco que está na lama e está tranquilo, está satisfeito com o estilo de vida. Ser tentado é uma coisa, ceder ao pecado é outra coisa. Martinho Lutero falou, você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho sobre ela. Então você não pode evitar a tentação, mas você pode evitar da tentação tomar o seu coração e levar você a pecar. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E há muitos que estão assim, porque os pastores perderam o senso de maravilhamento com a palavra. Precisam de métodos, precisam criar estratégias para atrair pessoas. Perderam o senso de maravilhamento com o texto sagrado. Eu sempre falo isso daqui, eu falo mais uma vez. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, quando eu estou sem sono, eu vou ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia me dá sono. Não é pesado isso? Quando eu estou sem sono, eu vou ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia me dá sono. Irmãos, a lei do Senhor é perfeita, Salmo 19, e ela revigora a alma. Então, como que nós vamos negligenciar a palavra de Deus? Como que nós, como igreja saudável, vamos negligenciar a palavra de Deus? Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é como Paulo disse a Timóteo, ela é divinamente inspirada, ela é apta para corrigir, ela é apta para exortar. Quer corrigir alguém? Vá na palavra, porque é pela palavra que você vai saber corrigir uma pessoa, porque a correção, por meio da palavra, ela fica mais amorosa, mais graciosa, porque quando você corrige alguém com raiva, dá ruim. E o intuito da correção em Mateus 18 é recuperar o irmão, é restaurar o irmão, é trazer o irmão de volta para o caminho, não é matar o irmão. Só que se você não ler a palavra, você não vai conseguir exortar ninguém, nem edificar ninguém, porque você não está lendo a palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, como falou o senhor Abinério, hoje é necessário que nós investiguemos o nosso coração por meio do Espírito e por meio da palavra. Uma vez na minha antiga igreja, foi um jovem lá de outro lugar, e aí a gente estava lendo a palavra e falou assim, não, eu não sou da palavra, eu sou do Espírito. Eu falei, mas como assim, irmão, tu é do Espírito? De Beelzebub? Do diabo? Que espírito é esse? Que nega a palavra de Deus, que nega a suficiência das Escrituras. Então João Calvino afirmou certa vez, onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja verdadeira, saudável. Se a pregação correta da palavra, se a pregação de todo o conselho de Deus, ali existe uma igreja saudável, uma igreja séria, não isenta de problemas. Vou repetir aqui mais uma vez, tá bom? Então, se quisermos de fato ser uma igreja saudável em Comendador Soares, nós precisamos
ser fiéis na pregação do Evangelho. Nós precisamos ser fiéis em obedecer a palavra do nosso Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações para não pecar contra Ele. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu vou ser rápido agora, é uma igreja centrada no Evangelho. E igreja centrada no Evangelho é uma igreja centrada na obra e pessoa de Jesus. Toda igreja que centraliza o homem, toda igreja que centraliza a liderança, toda igreja que centraliza qualquer coisa e não a pessoa de Cristo, não é uma igreja saudável, porque para ser uma igreja saudável, de fato tem que ter a pregação correta da palavra, e pregar a palavra corretamente é ter o Evangelho no centro. E o Evangelho é a boa notícia daquilo que Cristo fez, e Ele fez o que nenhum de nós poderemos fazer. Então, ter uma vida centrada no Evangelho, ter uma igreja centrada no Evangelho, é uma igreja que confia na suficiência de Cristo, solos Cristos, somente Cristo. Você não precisa fluir nos dons para ser salvo, você não precisa jejuar mais para ser salvo, você não precisa ler mais a palavra para ser salvo. Você foi salvo por causa da obra de Cristo na cruz, e você confia nisso, amém? Agora, eu confio na obra dele, no Evangelho, por isso eu vou jejuar, por isso eu vou ler a palavra, por isso eu vou me aproximar mais dele, por isso eu vou querer servir nos dons. Como dizia Cassiane, meus dons e talentos são para te servir. É isso aí, pô, pode servir nos dons. Mas não fique achando que você é amado por causa dos dons. Não fique achando que você é amado porque você faz evangelismo de poder no shopping. Não fique achando que você é amado porque você dizima, porque você oferta ou porque você compõe canções. Não, você é amado por causa da obra de Cristo na cruz, e amém. E qualquer coisa fora disso é anátema. Gálatas capítulo 1. Abri a Bíblia finalmente, né? Gálatas capítulo 1. Do 6 ao 9. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, maldito. Como já dissemos, e agora repito, Paulo está sendo enfático aqui, está sendo repetitivo. Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Se há em Nova Iguaçu pessoas pregando um outro evangelho, que seja anátema, que se arrependam. Se há em Nova Iguaçu líderes, pastores pervertendo o evangelho, pervertendo a sã doutrina, seja anátema. Se o Bruno pregar o falso evangelho, seja anátema. Se o Felipe pregar o falso evangelho, seja anátema. Se o Gabriel dos Santos, Gabriel Mendes, ou qualquer um aqui pregar o evangelho, um outro evangelho, seja anátema. Maldito! Não precisa acrescentar nada ao evangelho. Jesus já fez e é o suficiente. O nosso problema é que nós temos compreensão das implicações do evangelho, mas não do evangelho. Se escandalize agora. Essa semana eu falei feio no devocional, gente. Falei 3 dias no meu devocional. E aí vem aquela acusação, né? Você não fez o devocional, você não é amado. Aí eu lembrei da frase: Deus é bom e Ele está de bom humor. O que me justifica não é o devocional, é a obra perfeita de Cristo na cruz. Isso é ter uma vida centrada no evangelho. Quando a sua esposa te aborrece, ou quando você aborrece sua esposa, você se sente indigno de ser amado por Deus, descanse nisso, porque
Não é o quanto você trata ela bem que faz você ser amado por Deus, mas é o quanto você confia na obra de Cristo na cruz. E aí, no capítulo 3 dessa carta, capítulo 3, verso 1, capítulo 3 de Gálatas, capítulo 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo Jesus foi exposto como crucificado? Aqui, Paulo não está falando que os Gálatas, ou os gauleses, estavam lá no dia da crucificação, não é isso. Ele está falando, é como se tivesse pintado um quadro na frente deles, na exposição do Evangelho. Eu estou surpreso. Quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Não foi diante de vocês que o Cristo crucificado foi exposto? Porque os olhos de vocês estão indo para outro lugar, e a não ser para Cristo. Então, vida centrada no Evangelho é uma vida onde nós confiamos única e exclusivamente na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, ponto final. Somos salvos pela graça, meus irmãos. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Cristo já fez tudo o que tinha que fazer. Então não precisamos acrescentar coisas para garantir a nossa salvação. Porque uma vez que Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, já está garantido. E o Espírito Santo, Ele é a nossa garantia, Ele é o selo de Cristo em nossas vidas, que nos faz perseverar até o fim. Então uma igreja centrada no Evangelho, se uma igreja quer ser saudável, ela precisa ser centrada no Evangelho. Só para poder endossar aqui mais, eu vou usar a fala do Tim Keller, que hoje descansa no Senhor, e ele fala o seguinte: o Evangelho cristão não é um bom conselho, mas uma boa notícia. Não são instruções sobre o que devemos fazer para nos salvarmos, mas sim um anúncio do que foi feito para nos salvar. Beatriz, a boa notícia do Evangelho não é um anúncio do que você tem que fazer, mas é um anúncio daquilo que Cristo fez para te salvar, e ponto final. Você creu, amém, pronto. Ah, mas se eu não fizer isso, você é salvo. E se eu falar um devocional, você é salvo. Aí, vai para o outro lado, né? Dos hipercalvinistas. Uma vez salvo, salvo para sempre, então, partiu pecar. Spurgeon dizia que todo eleito que foi alcançado pela graça de Deus, ele busca viver diariamente uma vida santa e piedosa diante de Deus e diante dos homens. Aí os romanos, se pecar, faz a graça aumentar, irmão, partiu pecar. Então vou pecar para que a graça aumente, não. Isso é hipergraça, isso é graça barata. Como diz Bonhoeffer, a graça é de graça, mas o discipulado custa tudo. Santidade, temor, reverência, são as qualificações de alguém que de fato foi alcançado pelo verdadeiro Evangelho glorioso de Cristo. Mas o verdadeiro Evangelho, quando pregado, tem a tendência de nos levar para o liberalismo. E Lloyd Jones diz o seguinte: quando isso acontece, é porque de fato o Evangelho foi pregado. Quando você ouve de fato o verdadeiro Evangelho e você é inclinado a pensar assim, é porque de fato o Evangelho foi pregado. Porque é loucura. O rapaz que cortava meu cabelo, uma vez conversando com ele, disse: cara, você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez tudo. O que você precisa é crer na obra do Filho. Ele ficou doido comigo. E não é impossível. Eu preciso fazer alguma coisa para garantir essa salvação. Se eu e você precisamos fazer alguma coisa para garantir a salvação, significa que um dia nós iremos perdê-la. Mas se nós confiamos naquilo que Cristo fez, não vamos perder, porque nossa vida agora está escondida nele. Amém? Então, uma igreja centrada
no Evangelho. É uma igreja que confia plenamente na obra de Cristo. Fábio Coelho, no seu livro A Missão Apostólica, diz o seguinte: uma das prioridades mais urgentes da igreja brasileira nestes dias é redescobrir a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a maior necessidade da igreja no Brasil não é ter uma cadeira melhor, um ar melhor ou um galpão melhor. Não, é redescobrir a glória do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. E o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro os judeus, os que receberam a aliança, as promessas, o povo eleito, depois nós os gentios. Até os judeus, para serem salvos, precisam crer no Evangelho. Amém? Então a segunda marca é essa. A terceira e última marca, não vou falar muito, porque o senhor Binário já falou aqui na semana passada, é o discipulado. Uma igreja que deseja ser saudável, cristãos que desejam ser saudáveis, sérios, com saúde, são cristãos que têm a vida pautada na palavra, uma vida centrada no Evangelho, e que são discípulos de Jesus de verdade. E o discipulado nada mais é do que seguir a Jesus, aprender de Jesus, ser como Ele e fazer outras pessoas seguirem a Jesus. Então não há opção para você congregar aqui e não querer ser discipulado, em não querer ser um discípulo de Jesus. Porque quando você fala assim, eu não quero fazer discípulos, ou eu não sei fazer discípulos, você está falando o seguinte: eu não sou um discípulo de Jesus. Porque todo discípulo de Jesus tem o encargo de ser como Ele, de ser a imagem e semelhança dele e de fazer outros seguirem ele até o fim. Então, a pregação correta da palavra, uma vida centrada no Evangelho e discipulado, são os 3 pontos que eu separei aqui para falar nessa manhã. Eu ia falar sobre disciplina eclesiástica, mas não vou falar hoje, porque é um tema mais sério, então precisa ser um dia inteiro para falar somente isso. Em quais condições uma pessoa ela pode ser excomungada de uma igreja? Em quais condições nós podemos falar assim: olha, você não faz parte do povo de Deus? A Bíblia respalda isso. Nessa série nós vamos falar sobre isso. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus para que nós possamos ser uma igreja fiel na pregação da palavra, que nós não preguemos somente parte da palavra, mas toda a palavra, que possamos ser uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja centrada na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, e que possamos, Senhor, ser discípulos que seguem o Senhor de todo o coração até o fim dos nossos dias. Senhor, nós queremos te seguir e também queremos, Senhor, fazer discípulos para a sua glória, discípulos para o louvor do seu nome. Nos capacite, Espírito Santo, para que tenhamos uma vida pautada na palavra, centrada no Evangelho, e para que possamos ser discípulos cheios do conhecimento de Deus, cheios do poder de Deus, para fazer outros discípulos nessa cidade, em nome de Jesus, amém.